Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui e no vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar o aplicativo de configuração para os nossos servidores do Azure Local muito, com muito mais eficiência, mais assistido, vamos se dizer assim, porque a gente consegue acompanhar ponto a ponto ali da configuração do nosso ambiente. Então vamos lá. Bom pessoal, olhando aqui a documentação, veja que o formato que nós utilizávamos até na série de vídeo que a gente fez foi utilizando VScript. Então, nós tínhamos que declarar alguns parâmetros e conforme isso a gente ia configurando. Então, a gente colocava o tenant, a subscription, o grupo de recurso, a região, e aí a gente concluía essa configuração e o nosso servidor era refletido dentro do Azure. E aí, a partir disso, eu poderia continuar com a implantação do cluster. E agora, existe um novo recurso, bem mais simples, que é o aplicativo de configuração. Ele ainda se encontra em versão prévia, mas eu já fiz teste, ele está funcionando. E eu quero mostrar para vocês aqui, nesse vídeo bem curto aqui, como que ele funciona. Então, para vocês entenderem o nosso cenário, nós temos aqui, eu tenho um servidor da Dell com um VMware Workstation, onde eu simulo aqui alguns ambientes de estudo. Eu tenho aqui um Hyper-V com algumas máquinas. Veja que eu tenho algumas máquinas do Azure Local virtualizada aqui que a gente está testando. E eu tenho também os meus dois servidores hosts físicos, que são dois T160. E esse sim é um hardware preparado para o Azure Local, para a gente poder testar pequenos ambientes que vão para a produção. Tá? Então, esse servidor aqui, veja que eu já fiz toda a parte de validação de conexão. Então, todas estão funcionando. E agora eu preciso conectar esse servidor. Então, lembrando que qual que era o procedimento, pessoal? Eu preciso, né, depois de instalar o Windows, configurar todo o meu ambiente. Então, eu vou olhar aqui a parte de time, né, de fuso horário. Eu já estou com a configuração dele, tá? O time zone aqui, Brasília. Beleza. Já estou com a minha configuração de rede, então é a opção 8. Veja que eu tenho aqui a minha rede principal de gerenciamento e as minhas duas placas que vão ter a função de storage que vão replicar entre os dois servidores. Beleza, isso aqui já está configurado. Qual que era o procedimento? Eu saía para o prompt de comando, eu executo um comando chamado start process. Eu vou copiar ele aqui e saía para a tela do PowerShell, e aí eu começava a configurar e a declarar o que? As informações para que o meu agente se conecte e identifique qual que é o meu dispositivo. Então, olhando novamente a documentação, eu posso começar pelo tenant, subscription, a ordem aqui é indiferente, tá? Porque na hora que a gente copiar o comando do invoke, tá? Ele vai buscar as informações declaradas, ele vai fazer o deploy e no final nós vamos ter esse servidor replicado. Beleza, pessoal? Só que agora a intenção nossa é utilizar a opção por meio do aplicativo, mesmo que ainda numa versão prévia, tá bom? Então, eu não vou fazer isso aqui, eu vou acessar minha máquina da rede, onde eu deixei pronto meu aplicativo. Então, eu faço o download desse aplicativo. Ele tem uma opção aqui de fazer o download desse aplicativo, tá? Ele vai baixar para a gente aqui um arquivo idêntico a esse. Nesse caso aqui eu já instalei ele, eu vou iniciar ele. E agora eu preciso fazer a configuração. Então veja pessoal, eu tenho aqui o meu T160 Local 01 funcionando, T160 2 funcionando, e eu tenho também aqui uma máquina chamada Azure Local 05, que é uma máquina virtual também funcionando. Lembrando
essas máquinas não têm nenhuma configuração específica ainda, elas não estão no domínio, elas não têm nada configurado, simplesmente o setup principal. Porém, no meu DNS, eu já fiz a configuração desse meu ambiente e já criei aqui os registros para que essas máquinas respondam, tá? Então vamos lá. Qual que é o nome do servidor? É T160 local 02. Beleza. T160 local 02. Ele vai pedir o administrador. Administrator. E ele vai me pedir a senha aqui. Vou copiar e colar aqui a senha e já volto. Beleza, pessoal. Coloquei a senha. E agora ele abre para a gente aqui. Ele abre para a gente aqui uma opção de status de configuração. Veja que ele já fez aqui algum levantamento. Lembra que você que acompanha a gente fala bastante sobre os pré-requisitos. Então, ele já validou o TPM, o Security Boot, tá? Ok. E aí, eu preciso conectar. Então, eu vou configurar o dispositivo. A parte da rede aqui já está configurada. Eu posso vir aqui e validar algum tipo de informação. Então, também eu posso definir aqui se eu vou usar com proxy, se eu vou usar com ponto de extremidade pública, beleza? Lembrando, ainda se encontra em preview, a ferramenta tende a melhorar, enfim, a ganhar novos recursos para ajudar na configuração. Tá? E aí aqui eu preciso declarar, né, a finalidade. Então, eu posso vir aqui e fazer o login no portal do Azure, ou eu também posso vir aqui e fazer toda a configuração desses recursos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui. Então, eu vou preencher, vou dar uma pausa e volto com vocês. Pronto, pessoal, já preenchi aqui. Veja que eu posso declarar aqui o meu Arc Gateway, tá? Ele é opcional. Eu vou manter o opcional mesmo, porque é uma configuração simples só para entendimento e depois vocês podem testar isso aí no ambiente de teste de vocês. E aí, eu vou dar um Next e vou concluir aqui o processo. E aí, eu preciso só aguardar ele finalizar essa configuração e dando tudo certo aqui, ele vai conectar e a gente voltando para o nosso portal do Azure, veja que por enquanto eu só tenho o local 01 e esse local 05 que é uma máquina virtualizada e os meus dois hosts que eu utilizo para laboratório. Aqui simplesmente são máquinas conectadas ao Arc. E esses dois aqui, esses dois servidores aqui, a gente está com o stack HCI configurado. Beleza? Então, o processo está rodando, dando tudo certo, finalizando. A gente já confirma a integração. Beleza, pessoal. Então, em algum momento, ele vai pedir para que nós acessemos aqui o site login.microsoft.device. Poderia ser também o microsoft.com/device login. Da mesma forma, ele vai carregar o mesmo portal para a gente, tá? Eu preciso pegar o código que ele gera, eu tenho um prazo para fazer isso, então vou copiar ele aqui. Eu não vou copiar ele por aqui porque por algum motivo ele não está trazendo o código, mas enfim, ele vai pedir para eu fazer a autenticação. Vou fazer a autenticação com a minha conta. E aí, vou aprovar aqui, eu já volto com vocês. Pronto, vou dar um continuar, fiz a aprovação. E veja que agora ele continua o processo aqui. Lembrando, pessoal, tem que fazer essa autenticação, tá? Para que ele identifique esse dispositivo lá no portal do Azure. Então, ele está fazendo aqui a parte da configuração do Arc em andamento. A parte de update dentro da documentação
é recomendado que não seja feito ainda nesse primeiro processo, então ele vai dar como ignorado mesmo. Beleza, concluiu. E pessoal, ele demora um tempinho aqui, ele vai aparecer uma opção na tela aqui para que a gente abra o portal do Azure, tá? Então, enquanto ele não carrega aqui, a gente vai dar um tempinho. Veja que está tudo configurado, está tudo pronto. A nossa configuração aconteceu com sucesso. Eu posso voltar aqui no meu portal do Azure, dar um atualizar e agora eu tenho o meu segundo host implementado. Então, quando eu for acessar a parte de environment, né, Azure Local, e for implantar o meu cluster, e eu selecionar o meu grupo de recursos e eu vir aqui nas minhas máquinas, ele vai identificar os meus servidores já conectados. Veja que aqui ele aponta que é um VMware, né, que é um trial que a gente instala aqui para poder fazer laboratório. Vira e mexe, eu tenho que ficar formatando esse meu ambiente. Inclusive o meu T160, eu não licencio ele por conta de consumo para não ficar gerando consumo na minha assinatura, né? Porque a gente paga $10 por core de processamento, então são 2 servers, são 8 core cada server, enfim, e aí já viu a conta. Então, o local eu tenho um prazo maior. Então, é, a cada 3 meses aí eu preciso reformatar ele, recriar ele. O bom é que a gente vai praticando, tá? Então, eu seleciono essas duas crianças aqui e dou um adicionar. Quando eu der um adicionar aqui, ele vai vir para instalar o que? As extensões. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu acessar o meu local 2 que eu acabei de conectar e vierem extensões, eu não tenho nada. Mas se eu vier no meu 05 e eu e clicar em extensões, veja que ele já tem extensões instaladas. Tá vendo? Já tem extensões instaladas. Por quê? Porque eu já fiz o processo de implantação do cluster nessa máquina, tá? E aí eu quero ter os hardwares físicos, 2, 3 VMs com cluster instalado, para a gente brincar e testar aqui dentro do ambiente. Beleza, turma? Então é o seguinte, pessoal, é bem simples o procedimento, ficou muito mais fácil você conectar os teus servidores com o Azure Local usando esse assistente que a Microsoft liberou ainda em preview, mas já está funcionando bem legal. Caso você tenha algum tipo de erro na implantação via script, beleza? Se você for usar o processo via script e você tiver erro, sugiro você usar o assistente, que ele vai conseguir fazer a configuração perfeitamente para vocês. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!